Então aqui em Apocalipse 17, 8 nos fala: a besta que viste foi de Noé, e há de subir do abismo, irá à perdição, inferno, né? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que ele já não é, mas que virá, desde a fundação do mundo. Mas onde está mesmo é Apocalipse 13, 8. Vamos ler também aqui, 13, 8. Para você ver quando é que Cristo morreu por nós. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos que quando Deus pensou em algo, lá antes do mundo começar, aquilo já foi uma obra consumada para Deus. Quando ele pensou em algo, aquilo já era uma obra consumada. Então Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Então elas pegam e simplesmente caçoam disso, caçoam da palavra de Deus. Porque não conseguem captar isso. Quando fala que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então nós vemos que gente, as coisas, Deus nessa era veio revelar todos os seus mistérios. Amém. Apocalipse 10, 7 fala isso: na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os mistérios serão revelados. Então existem duas linhas erradas. O calvinismo, que diz que Deus escolheu um e não o outro, né? Isso não é justiça da parte de Deus. E tem também o arminianismo, que fala que Deus não sabia por quem ia morrer, que Deus pode perder as pessoas que são salvas. Também é outro extremo, né? As pessoas não conseguem centralizar a palavra de Deus, né? Mas a predestinação é bíblica, como está aqui, você viu aqui. Ele escreveu o nosso nome antes da fundação do mundo, quando Cristo morreu na mente dele, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Mas isso tudo foi através do quê? Da presciência de Deus. Porque Deus sabia quantos puguinhos viriam na terra, antes do mundo começar, quantos sebos cada um teria, quantos pulinhos cada puguinho ia dar, antes do mundo começar. Senão ele não seria Deus. Se ele não fosse onisciente, ele não seria Deus. Então Deus conhece o fim, desde o princípio ele sabia tudo. E Deus sabia quem seria salvo e quem não ia ser salvo. Amém. Por causa disso ele colocou nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Então nessa era, Deus prometeu, né, enviarei o profeta Elias, ele restaurará todas as coisas, ele vai revelar, trazer todos os mistérios da palavra de Deus. E quando Deus envia um profeta, ele traz a palavra através desse profeta. A palavra de Deus só vem a profeta, a palavra de Deus não vem através de sacerdote, de doutor, de teólogo, de pastores, jamais. Jamais. Você vê lá, a palavra de Deus veio ao profeta Elias, e a palavra de Deus veio ao profeta Jeremias, a palavra de Deus veio ao profeta Samuel, a palavra de Deus veio ao profeta Daniel, Amém. A palavra de Deus veio ao profeta Ezequiel, a palavra de Deus veio ao profeta Malaquias, e assim por diante. A palavra só vem a profeta. Então as pessoas são enganadas porque querem, porque Deus, quando envia um profeta, como ele disse para Moisés, o Moisés falou para ele: o povo vão crer em mim, vou te dar 2 sinais. Vocês não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Então quem não creu em Moisés, ele não dará uma desculpa naquele dia. E Deus também falou para o irmão Brana: quem vai crer em mim, Senhor? Eu sou uma pessoa sem estudo, não tenho estudo algum. Vou te dar 2 sinais como dei para Moisés. Você vai pegar nas mãos das pessoas e vai ser curado. E se a sua mão voltar ao normal, ela vai mudar de cor. Já voltar ao normal, a pessoa foi curado, né? E se não voltar, e aquilo nunca falhou. Toda vez que o irmão Brana pegava na mão de alguém, a mão dele mudava de cor e ele falava: você tem câncer, você tem isso, tem aquilo. E você foi curado. Se a mão dele voltava ao normal, ele falou: você foi curado. E aquilo nunca falhou. Amém. Né? E ver os críticos que falam: isso aí é coisa de feitiçaria. Né? Onde o diabo fez isso, gente? Na Bíblia? Não conta isso na palavra de Deus. O diabo corando as pessoas. Nunca vendo falha alguma como foi para ele do irmão Brana. As pessoas sempre criticaram Jesus também. Jesus falou: se criticaram a mim, chamaram a mim de Beelzebub, de diabo, de cartomante, de médium espírita, quanto mais vocês vão chamar vocês também disto. E vou te dar outro sinal, William Brana. Você vai desconhecer o segredo do coração das pessoas. O irmão Brana falava o nome da pessoa, o endereço, a doença, o doutor que estava cuidando da pessoa, a roupa do doutor,
o óculos, se o doutor usava óculos, tudo que falava para a pessoa, o Mombrana nunca errou. Tudo que falava da pessoa, eu vejo você numa casa e você comprou um pano branco e sua irmã está doente, coloca aquele pano branco nela e ela será curada. E aquilo nunca falhou. Né? O Mombrana falava as coisas assim e aquela pessoa estava doente, não estava na sua casa? Estava. Ele está curado. Quando a pessoa ia para casa, chegava lá e está curado, tu vem encontrar comigo, o que aconteceu com você? Que hoje foi curado? Tá hora. Foi a hora que o Mombrana falou comigo. Várias vezes o Mombrana falava e a cura acontecia naquele momento. Na hora a pessoa estivesse, aquilo aconteceria. Igual aquele centurião lá que foi ter com Jesus. Jesus falou, ele falou, sou digno que entre na minha casa. Mas diga uma palavra e meus servos será curado. Esse ministério de Jesus Cristo nunca veio na terra por 2000 anos, gente. Voltou agora, depois de 2000 anos, esse ministério voltou sobre o William Branham. Amém. Né? Jamais falhou. Jamais falhou. Então ele falou que a predestinação é bíblica, está ali em Romanos 8, está em Efésios 1, está em Atos 13, né? Em vários lugares falando da predestinação, mas isso aí é pela presciência de Deus. Deus conhecia o princípio, né? O fim desde o começo, por isso que ele pode predestinar. Então o Mombrana veio trazer todas as revelações da palavra de Deus. Amém. Vamos ler agora algumas coisas e também voltando ao unicismo, né? Então o unicismo vai para um lado, o trinitário para o outro e o dualista também, não é mesmo? Tem uma seita aí, várias seitas, né? Chamada arianismo. Né? E até nos grupos que se diz da mensagem também tem esses grupos. Porque, gente, existem três grupos denominações. Tem a mãe, que é a católica, e tem as filhas. As filhas, tem as filhas que são as denominações, como é que fala? Tradicionais, obrigado. Tradicionais. Que são a luterana, metodistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, pentecostais, adventistas do sétimo dia, né? Também a Testemunho de Jeová e outras, né? São denominações tradicionais. E também temos as denominações mais atuais agora, que são os tabernáculos, né? Tabernáculo da mensagem revelada, tabernáculo da fé, tabernáculo aquele outro mais, né? E outras igrejas também que dizem que não são denominações, mas são denominações. E só porque eles têm a foto do Mombrana, só que eles não crêem no ensinamento do Mombrana, eles não crêem que nesta era veio mais do que um profeta. E o Mombrana ensinou isso em várias mensagens. Né? Terceiro Êxodo, no finalzinho, 286, ele fala, nesta era foi mais do que um profeta. Elias só fez 4 sinais sobrenaturais. Eliseu somente fez 8 sinais sobrenaturais. Mas nesta era foram feitos milhares, só na África. Deus curou 1.500 pessoas num culto só. Lá na Índia também, acho que foi mais de 2.000 pessoas curadas num culto só, através do William Branham. Isso mostra que não foi somente um profeta, um ministério de um profeta, de um filho do homem que veio nesta era. Mas nessa era se cumpriu São Lucas 17:30. Como foi em Sodoma, no dia de Ló, assim será o dia em que o filho do homem se há de manifestar. O filho, não um filho do homem, mas o filho do homem. Amém. Então nesta era foi o próprio filho do homem, o ministério do próprio Jesus Cristo também. Deus em carne humana, né, como prometido em sua palavra. Como foi lá em Sodoma, Deus veio para Abraão em carne humana, ali antes do filho prometido vir. Mas esse ministério também não foi segunda vinda, mas foi o último sinal. Porque o Mombrana falou, eu não sou o filho do homem, eu sou apenas uma voz, um corpo, né, no qual manifesta o filho do homem, o ministério de Deus em carne humana. Mas esse ministério não foi segunda vinda, como muitos falam que a nuvem foi segunda vinda, não foi. Né? Não foi segunda vinda. Porque o ministério do filho do homem começou com ali 49, 46 por ali. Muito antes de 63. Muito antes de 63. Então as pessoas colocam o carro na frente dos bois. Né? Não conseguem alinhar a palavra de Deus. E o Mombrana não foi Jesus. Ele fala em várias mensagens, eu não sou o Messias, não sou Jesus. Eu sou apenas um filho do homem, um profeta. Né? Um filho do homem. Amém. Mas nesta era foi o próprio Jesus outra vez. Não fisicamente, porque fisicamente ele está no trono lá no céu. Né? No trono de intercessão, intercedendo por nós.
Mas nessa era ele usou o corpo do irmão branco, nesse ministério do Filho do Homem, que é Deus na forma literal. Nas eras da igreja foi Deus na forma do Filho de Deus. Né? Deus na forma sobrenatural, espiritual. Ele não discernia, ele não estava em carne humana, mas em meados do século XX ele mudou essa forma dele. Saiu da igreja de Laodiceia, né, e mudou essa forma dele para Filho do Homem, que é Deus na forma literal, humana. Deus tomava um branco na forma humana e discernia o pensamento das pessoas e curava os enfermos. O próprio ministério de Jesus Cristo outra vez. E nisso veio todas as revelações da palavra de Deus. Todos os mistérios da palavra de Deus. Centralizando a palavra, trazendo a igreja nesse caminho correto da palavra de Deus. Revelando a ela todos os mistérios da palavra do Senhor. Porque muitos, né, os dualistas que se diz da mensagem também, né, diz que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Né, e que Jesus não é completamente divino. E é tanta barbaridade que você ouve esses homens falar, gente, sobre isso aí. Chega a falar até que até nós mesmos somos participantes da natureza divina. Jesus também foi participante da natureza divina, mas ele não foi divino. Ele só foi participante da natureza divina. Que absurdo! A Bíblia fala que ele foi a plenitude da divindade. Amém. A plenitude da divindade. Ele foi a plenitude, o alfa e o ômega. É o princípio e o fim. A Bíblia fala que ele foi o verdadeiro Deus. João 5, 20 fala isso, né? Ele foi o verdadeiro Deus da vida eterna. Mas ele não consegue captar isso, né? Que Jesus foi essa pessoa. Por isso que ele falou, se o Filho vos libertar, né, verdadeiramente sereis livres. Ah, mas só quem faz o milagre é Deus, o Filho não faz. Se o pai faz, o Filho também faz igualmente, disse Jesus, né? E o Filho faz igualmente. As pessoas acham que ele não consegue captar isso aí. Jesus também falou, graça te dou, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas, sabe, entendido, revelaste os pequeninos, porque assim te aprova o Pai. Te aprova o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Amém. Aquele que o Filho quiser revelar. E tu que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Eu, Jesus, o Filho, farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Né? Então você vê, e você vê que quando o anjo foi adorar, né, Pedro né, as pessoas foram adorar Paulo falou, não me adora, eu sou um homem igual a vocês. Né? Então, gente, agora Jesus foi adorado e Hebreus 1 fala, e quando Deus colocou o unigênito no mundo, diz que todo anjo o adore o primogênito. Amém. Gente, se Jesus não for o próprio Deus, temos dois deuses, a Bíblia iria contradizer. Mas as pessoas querem interpretar. Mas ao profeta vem a revelação da palavra. Não terá outro Deus diante de mim. A Bíblia é bem clara o primeiro mandamento. Não terei outro Deus diante de mim, como diz o irmão ali. Não terei outro Deus diante de mim. Né? Deus nenhum se formou de mim, nenhum haverá. Isaías 43, 10 fala isto. Então, Nenhum haverá. Se ele foi adorado, então ele foi outro Deus. Se ele foi adorado e não é o próprio Deus, então ele é um outro Deus. Quebraria toda a escritura sagrada. Né? Quebraria tudo. Senhor, é verdade. Mas João 1, capítulo 1, versículo 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo, esse logos, é o próprio Deus, é o próprio Filho. Amém. Né? Se encarnou no nosso meio. Então é a mesma pessoa o tempo todo. Então, você vê que todas essas linhas de divindade estão erradas, uma outra, mas Deus veio através do profeta para revelar para nós. Então a primeira denominação foi a católica. Quando Constantino viu ali que era uma chance política para ele poder enganar o povo, Satanás através dele. Né? Então mudou ali a igreja pagã, a igreja, o paganismo grego ali. Né? Então ele mudou simplesmente ali. Colocou nomes novos em deuses velhos. Apenas mudou a roupagem ali daquela região pagã ali de Roma. No ano 300 depois de Cristo. Somente fez isso, gente. É a mesma adoração pagã. Eles tiraram Astarte, né, que era a deusa do céu, e colocaram Maria no nome. Mudou o nome. Né? O nome vai ser da Astarte, vai ser Astarte, vai ser Maria. E o nome de Baal vai ser o Filho de Deus, Jesus. E o dia de adoração vai ser, vamos falar que é 25, né? que é o dia de Baal. E naquele tempo, a oferta que se fazia para Baal era uma hóstia redonda.
Porque o Baal quer dizer o Deus Sol. E Astar quer dizer a deusa Lua. Você entende a coisa toda? Como é que funciona? Então eles tinham comunhão com Baal, com Satanás ali, no paganismo. E o sacerdote dava ali aquele bolo ali, aquela hóstia para as pessoas comerem. E o vinho ele bebia e pingava ali, e aspergia ali. A coisa não mudou nada, é a mesma coisa. Se você for hoje na igreja católica, não mudou nada, é a mesma coisa, gente. É o mesmo paganismo. O padre chega ali com a hóstia redondinha, né? Isso aqui é Baal. Por que as pessoas fazem? Por que as pessoas fazem o nome do padre quando passa perto da igreja? Sabe por quê? Alguém consegue saber por que isso aí? Tudo uma obra enganosa. Porque eles creem que ali dentro está Deus Baal, redondinho ali. Eles creem que Deus transforma naquele pãozinho, literalmente. Eles creem que isso é literal, mas Jesus não falou literal. Ele falou assim, esse pão é minha carne que é partida por vós. Ele estava de pé e falou, esse pão é o meu corpo, ou seja, é um símbolo, porque ele estava de pé ali falando. Você entende isso aí? Ele estava de pé ali, Jesus de pé, falando, esse pão aqui vai ser meu corpo, que é partido por vós. É um símbolo. E Jesus falou, todos vocês tomem o pão, comem o pão e bebem o vinho. Todos comem o pão e bebem o vinho. Toda a igreja. Mas eles querem colocar o sacerdote no lugar, né? Apesar... Gente, em Apocalipse 1:6, nos fala que toda a igreja é sacerdote, cada homem, cada mulher. Acabou o sacerdócio. Quando Cristo morreu na cruz, aquele sacerdócio araônico foi abolido. No Novo Testamento, a igreja toda é o sacerdócio de Deus. Não existe essa ala sacerdotal na igreja, esse grupo, né, seleto ali. Mas todo mundo na igreja, não há ninguém que tenha autoridade sobre ninguém. Você lembra, por favor, Moisés? Mateus 20, versículo 20, pronto, esqueci. Então, Apocalipse 1 fala assim, 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. E nos fez reis e sacerdotes. Toda igreja, cada homem é sacerdote, cada mulher é sacerdote na igreja. Não tem ninguém maior do que ninguém na igreja. Amém. Mas esses homens aí, tanto do tabernáculo, quanto das igrejas evangélicas tradicionais, como dessas mais novas, ou do catolicismo, eles querem colocar ali o homem como sacerdote. Só ele, só ali. Uma ala superior, com autoridade sobre o povo. Você lê para nós, por favor, Moisés? Mas não há, no meio da igreja verdadeira, não tem ninguém com autoridade. Pode ler mesmo, se quiser. Então Jesus chamou-os para junto de si. Disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Amém. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Então você vê, então não há ninguém com autoridade maior na igreja. O pastor é o servo de todos. Né? Então Satanás está enganado esse povo, né? Essas denominações. As três, né? A católica, a tradicional e os tabernáculos também. Satanás tem enganado todos esses grupos. Né? Todos esses grupos. Agora, os católicos chegam a chamar até o seu sacerdote de pai, que absurdo. Padre quer dizer pai. E a Bíblia é bem clara em Mateus 23, 8, 9, que não se deve chamar ninguém de pai, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Você já falou Mateus 20? O primeiro que você leu foi Mateus 20, quanto? 25. 25. 26, 26, 27. Mateus 20, 26, agora 23, 8 e 9, não é? Lê, por favor. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só
é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai-vos Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Amém. Amém. Então não chamei ninguém de vosso pai. A Bíblia é bem clara, não chamei ninguém de pai. Mas essas pessoas não... Né? Meu povo erra por causa de falta de conhecimento. Né? As pessoas não ensinam. E aqui na mensagem, a era de Tiatira, 193, o Mombrana nos ensina. Amém. Éfeso 75, melhor dizendo. Éfeso 75. 75 está escrito. Amém. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamada de obras. Depois tornou-se uma doutrina, tornou-se um padrão, tornou-se um caminho inflexível, né? É o nicolaísmo. Apocalipse 2 nos fala sobre isso. Sobre o Apocalipse... Onde que fala de nicolaítismo mesmo, gente? Apocalipse 2, né? Acho-me, por favor, aí, Apocalipse 2, no que fala de nicolaítismo. Então, em Apocalipse 2 fala, eu odeio o nicolaítismo. Quem encontrar, pode ler, por favor, vem, Apocalipse 2, falando que Deus odeia o nicolaítismo, acho que é o 8, versículo 8. Finalmente assumiu o controle, e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, então tomou domínio, e como uma jiboia extraiu a força e o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, e como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, não são homens governando. Amém. Que o governo é pela palavra. Então é a palavra governando. Por isso que como ela fala que o pastor é o líder, ali é o cabeça, enquanto o Espírito Santo estiver guiando ele. Porque o Espírito e a palavra são um. Então é a palavra que é o líder da igreja, e não o homem. Amém. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Agora, para responder isso aqui, Tiatira 205. Quem achou? Tiatira 205, deixa eu ver aqui, quem diz aqui. Alguém achou? É o 15, 2:15. É, 2:15. Quem vai ler para nós? Assim tens também os que seguem a doutrina do nicolaítismo, dos nicolaítas, o que eu odeio. O que eu odeio. Né? Então Deus odeia a doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaíta é uma palavra composta. É uma palavra composta que quer dizer, nico quer dizer conquistar, e laíto quer dizer o laico, é conquistar o laico. E é isso que tem acontecido nas denominações. Eles conquistam o laico. Conquistam o laico. Hebreus, aqui na mensagem
Tiatira, 205, está escrito. Em Hebreus 17, 3, 7 diz: obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Amém. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher. Ele governa, porém a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ele rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe e tal filha. Adúlteras. Então todas as igrejas, né, todas as denominações têm se tornado adúlteras. Por causa do quê? Porque abandonou a palavra para seguir dogmas e credos. Para seguir dogmas e credos. Né? Tem muita mensagem para ler aqui. É verdade. Mas eu vou ler apenas algumas palavras. Já foi mostrado aqui, então, o que é denominação, né? Essa coisa que os homens governam. Que os homens fazem isso. Né? Que os homens tomam posse dessas coisas. É, Senhor, é verdade. Então agora vamos ler algumas mensagens de Mombrana, né, que é o nosso profeta. Né? A palavra de Deus a revelação só vem ao profeta. Deixa o povo ficarem com esses teólogos, com esses pastores. Né? Porque não é a palavra. Se você comparar o ensinamento desses homens, eles falam que é a palavra, eles falam que nós ficamos com homens. Mas nós temos provado pela palavra de Deus. Né? Ele sim, aonde a Bíblia fala de Deus triúno, meus irmãos, não está isso na Bíblia. Alguém fala que tem 3 pessoas na divindade, não está isso na Bíblia. Alguém fala batismo triúno, isso é católico. Todos que batizam em nome do Pai e Filho, no título de Pai e Filho, são católicos. Agora também não é só isso, também é toda a palavra. Porque esses tabernáculos aí, rouba o dízimo do povo, fala que o Mombrana ensinou que o dízimo é deles. Mas aonde sai isso na mensagem? O Mombrana fala que o dízimo vai para o ministro, para ele administrar para Deus. Amém, Senhor. Ele é administrador do reino de Deus. Ele vai administrar para o reino de Deus o dízimo. O dízimo não é dele para ele juntar bens materiais com o dízimo. Mas esse povo do tabernáculo, eles aumentam e diminuem a palavra de Deus, a mensagem da hora. Falam coisa que você que engana as pessoas. Por isso que são denominações que não sabem. São denominações que não sabem disso. Né? Mas no meio de tudo isso, os eleitos vão sair. A Bíblia fala, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, das suas maldições. Sai dela, povo meu. Então é isso que o Espírito nos fala. Sai dela, povo meu, como está na era de Éfeso. Na era de Éfeso, no seu parágrafo, na sua página 329, o Mombrana nos fala, Deus para sempre se ouça o profeta de Deus. 330. Autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Amém. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora, sai do meio dela agora, apartai-vos. O clamor foi pronunciado, o clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos. Não será por muito tempo, porque esta é a última era. Então o Mombrana fala, o anjo fala, sai dela, povo meu. O Espírito fala isto. A palavra já falou isso. Sai do meio dela, separa. Senhor. Porque verdade, Senhor. os eleitos não podem ficar no meio das coisas erradas. Porque aonde estiver ensinando coisa errada, Deus não está ali, a palavra não está ali. De Deus jamais fica no lugar que estão torcendo a palavra dele. Né? Jamais. Ele só fica no lugar que tem liberdade para guiar o povo. E Deus só guia o povo através do Espírito.
e só guia o povo para a palavra.